E aí, pessoal, beleza? Se você veio até aqui querendo saber como que o príncipe Harry perdeu a virgindade ou como que ele conseguiu congelar o próprio pênis, parabéns, você veio até o lugar certo. É isso mesmo. Eu vou contar todas as fofocas e todos os babados que eu li na biografia do príncipe Harry. Porque antes de eu ser uma republicana, eu sou uma grande fofoqueira. Vamos começar então pelo próprio título. Eu li, na verdade, o audiobook em inglês, que se chama Spare, e eu achei essa tradução aqui, ela é literal, ela é realmente o significado da palavra spare, mas eu achei um pouco estranha. Porém, também não tem nenhuma sugestão melhor. E os tradutores, são 4 tradutores. É o Cássio de Arantes Leite, Débora Landsberg, Denise Botman e Renato Marques. Então, provavelmente foi uma tradução feita a toque de caixa, né? Eu não li em português, né? Eu só comprei a versão física, porque eu sou uma acumuladora de livros e eu gosto de ter os livros. Não gosto só de ter a versão em audiobook. Mas eu imagino, né, que seja a editora Objetiva, né? Tem traduções boas. Eu imagino que tenha sido uma boa revisão e que seja uma boa tradução, tá? Mas eu não posso confirmar porque eu pessoalmente não li em português. E se você está chegando aqui agora, eu sou a professora Vanessa Ralph e nesse canal vocês têm dicas de leitura, vocês têm resenhas de livros, dicas de português, de inglês e de literatura, tanto para Enem quanto para provas de proficiência. Enfim, tem conteúdo para todo mundo. Então, por gentileza, se você está curtindo, né, dá uma curtida no vídeo, assina o canal e ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos, ok? Se você chegou na Terra essa semana e não sabe quem é o príncipe Harry, ele é filho do príncipe Charles com a princesa Diana, que morreu num acidente de carro em 1997. E ele é o segundo filho. Então, assim, quem herda o trono é o irmão dele, o príncipe William, que é quem vai herdar o trono da Inglaterra. Ele, então, só iria herdar o trono se ele, por exemplo, se o irmão dele morresse ou se o irmão dele abdicasse. Então é por isso que ele é o spare, ele é o que sobra, porque ele só vai, né, assumir o trono caso aconteça alguma coisa com o irmão dele. E muito do livro que a gente vai ler é isso de como, sim, ele sempre fica em segundo plano. Ele vai abordar isso diversas vezes na biografia dele. Sobre, então, eu sei que vocês estão querendo muito saber sobre as histórias aí que tiveram na mídia, ali no meados de janeiro, que foi quando saiu o livro, sobre como, por exemplo, quando ele estava com o pênis congelado. E sim, gente, isso realmente aconteceu. Foi bem na época que foi o casamento do irmão dele, né, do príncipe William com a Kate Middleton, que eles estavam, que ele foi padrinho, inclusive, e que ele estava com o pênis congelado porque alguns dias antes ele tinha ido numa missão até o Polo Norte ou Polo Sul. Acho que Polo Norte, gente, não tenho certeza. Foi um dos polos que ele foi. Enfim, ele foi num lugar muito frio e acabou, né, então, dando uma congelada ali na ponta do pênis dele e ele tava sentindo muita dor em função, né, de ter congelado os tecidos ali, né, estavam machucados. Alguém indicou pra ele um creme, que era um creme que, por acaso, era um creme que a mãe dele também usava. E esse creme, assim, enquanto ele passava aquele creme no pinto dele, ele lembrava da mãe, que é uma coisa, assim, muito Freud Intensify, sabe? Enfim, e eu não sei por que ele tinha que colocar essa biografia, gente. Por que a gente tinha que saber que o pau dele estava congelado no casamento do irmão? Mas enfim, agora que a gente já sabe, a gente nunca vai conseguir tirar essa imagem da nossa cabeça. E sobre como ele perdeu a virgindade, ele também fala na biografia que foi com uma mulher atrás de um pub na Inglaterra e que era uma mulher mais velha, era uma mulher que gostava muito de cavalos e que tratou ele como se fosse um garanhão. Eu achei essa opção assim de palavras muito engraçada. Eu não sei se foi dele, porque assim, na verdade, não foi exatamente o príncipe Harry que escreveu a autobiografia. Foi um ghostwriter, que agora eu não lembro o nome, mas enfim, as pessoas sabem quem é o ghostwriter que escreveu o livro dele, que provavelmente ganhou muita grana pra fazer isso, mas enfim, né? Não sei se foi uma opção do ghostwriter ou dele, mas assim, eu achei quase que um clichê de romance erótico barato, sabe? Bom, uma coisa que eu achei muito bizarra na autobiografia e que eu não ouvi quase ninguém falando foi sobre quando ele estudava num colégio interno. E, inclusive, eu até fiz um short sobre isso, né? Se vocês verem aqui no canal, tem um short em que eu falo sobre isso, porque foi logo que eu li e eu queria compartilhar, porque eu achei muito bizarro. Ele estudava em um colégio interno, ainda era isso, assim, logo que depois que a mãe dele tinha morrido, eu acho que ele tinha uns 13 anos, e aí que ele começa a contar da vida dele. Enfim, e aí tinha na escola umas funcionárias cuja atribuição, entre as atribuições delas, era dar banho nos meninos mais novos da idade dele, no caso 12, 13 anos, que elas ajudavam eles a tomar banho e lavar cabelo e coisa e tal.
Aí a gente pensa, gente de 12, 13 anos precisando de ajuda para tomar banho. Começa por aí. Segunda coisa, se eles precisavam de ajuda para tomar banho e esse banho era só 3 vezes por semana, gente, isso quer dizer que provavelmente nos outros 4 dias da semana esse povo não tomava banho. E o que corrobora isso é que o príncipe Harry fala que, tipo, com frequência havia surtos de piolho na escola. Gente, era um colégio interno, caríssimo, só com gente muito, muito, muito rica da Inglaterra. E tinha surto de piolho, porque esse povo não sabe tomar banho direito. Enfim, 12, 13 anos, as criaturas não sabem nem tomar banho. Não sei o que ensinam nessa escola. Mas enfim, eu achei uma notícia muito bizarra. Sério mesmo, muito bizarro. Mais bizarro do que o pau congelado até, eu acho. O começo do livro se dá assim, quando o príncipe Harry tá na Inglaterra, mais especificamente ali pelos lados do castelo de Windsor, pro funeral do avô dele, o príncipe Philip, que no caso era o marido da rainha Elizabeth. Ele vai falar ali como já era numa época em que ele já estava saindo, já estava, né, se organizando para sair da família real. Então é um período assim de muita tensão entre ele e o pai, entre ele e o irmão. E assim, eu tinha a impressão que saiu muito na mídia sobre como o William, o príncipe Harry, eles estavam se desentendendo e tal, mas eu pensava que isso era muito especulação da mídia. Eu não imaginava que isso fosse real, mas não, é verdade. Eles realmente estavam brigados e sim, eles chegaram a ir para as vias de fato. Eles se pegaram no tapa. Quer dizer, se pegaram não. O príncipe William bateu no Harry. O Harry pediu para ele revidar de volta, mas ele não revidou. Então, assim, a briga chegou a esse nível, entendeu? Enquanto ele, né, ele começa o livro falando disso, mas logo depois ele já começa a falar da morte da mãe, que foi sem dúvida, assim, o evento mais traumático da vida dele. E assim, como que ele lidou com a morte dela, né? Então ele vai contar como que ele recebeu a notícia que ele estava em Balmoral. Para quem não sabe, assim, Rainha Elizabeth, ela tem muitos castelos. O principal deles é o Buckingham Palace, que fica em Londres. Então, quando ela tá em Londres, ela tá no Buckingham Palace. Ela tem o castelo preferido dela, que é o castelo de Windsor. Ele é um castelo que fica... Eu já tive o privilégio de visitar. É muito bonito. Que tem que pegar, assim, um trem que é mais ou menos 1 hora de Londres, ou um pouquinho mais, não lembro exatamente. Eu lembro que tu pega um trem até Slough e depois tu pega até o Windsor. Tem 2 estações na cidade, inclusive. E aí tu pega esse trem, né, e pode visitar. Então, não é um castelo tão hoje assim, mas esse é o maior castelo de todos, se eu não me engano, é o mais antigo. Parece que é o castelo mais antigo em funcionamento no mundo. E também tem um que é o castelo de... não sei se é palácio ou se é castelo, acho que é castelo de Sandringham, que é o castelo que, assim, que a rainha sempre passa o Natal. Se vocês verem aquele último filme que saiu sobre a Lady Di, né, ele se passa muito em Sandringham, porque ele se passa no Natal, que é aquele com a atriz do Crepúsculo, que agora eu não lembro o nome. Tem o castelo dela em Cardiff, no País de Gales. E também tem outros, tá, gente? Tem um também em Edimburgo, que é a capital da Escócia, e tem um nas Highlands da Escócia, nas terras altas da Escócia, que é Balmoral, que depois de Windsor é a residência preferida dela. E não sei se é preferida, mas assim, ela fica bastante tempo lá no verão, né? Que ela vai, que é, digamos assim, onde ela tira as férias dela. Que, né, gente, imagina ter um castelo pro Natal, um castelo para as férias de verão, um castelo que tu gosta, outro quando tu tem que estar na cidade. Gente, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro pro meu gosto. Por uma pessoa só. Quer dizer, por uma família só. Mas enfim. Era lá, então, que o príncipe Harry e o príncipe William estavam quando eles receberam a morte da mãe. E aí, assim, o príncipe Harry vai comentar como ele não acreditava no início, como ele ficou em negação e como que esse período de negação durou por grande parte da vida dele, né? Que ele sempre tinha a impressão de que, não, ela só quis fugir porque ela não aguentava mais toda a mídia em cima dela, ela resolveu fugir e ela vai voltar. Mas às vezes ele pensava, não, mas ela não faria isso com a gente sem contar pra gente. Mas ele sempre alimentou muito essa ilusão de que a mãe só tinha ido viajar, de que a mãe não estava realmente morta. Tem outro detalhe, né? O livro não trouxe tantas novidades pra mim, porque eu já sei muita coisa sobre a família real britânica. Não sei, gente, eu me considero republicana, mas é um assunto que me fascina. E não é que eu goste ou que eu defenda essas pessoas, mas eu consigo notar como o príncipe Harry ele também foi um menino na pré-adolescência que perdeu a mãe e que nunca conseguiu lidar direito com o luto porque tava todos os holofotes do mundo em cima dele. Outra coisa que eu achei bizarra demais nessa biografia foi, de certa forma, um batismo de sangue que ele tinha que passar. Porque assim, gente, vamos pensar. Como é que a família real britânica se estabeleceu, né? Digamos, desde lá do cara que conquistou a Inglaterra, que foi William the Conqueror em não sei que ano lá, que há mais, né, sei lá, há mais, tipo, 1000 anos atrás. Gente, eles conseguiram tudo que eles conseguiram
na base da guerra. Então, assim, essa coisa de ser um soldado, de ser um guerreiro, eu acho que é muito forte. E, assim, ele meio que o príncipe Harry, ele conta daqui a pouco eu vou confundir Príncipe William com Príncipe Harry, vocês me perdoem. Mas como o Príncipe Harry, ele teve que passar por um batismo de sangue, assim, de certa forma. Aliás, não só um, mais de um. Mas o primeiro deles, ele ainda era um gurizinho novinho. Foi logo depois da morte da mãe. Que ele tava de novo em Balmoral. Ele tava enfim, né, nas terras mesmo, com um funcionário da rainha, que era o responsável pela caça. Ele foi, tipo assim, pra primeira caça dele, de certa forma. E aí, ele atirou, ele conseguiu atingir um servo. Uma coisa que eu achei bizarríssima. O funcionário, assim, fez ele se ajoelhar na frente do servo que ele tinha acabado de matar. E ele comenta como essa primeira morte dele foi uma morte certeira, porque o certo é tu acertar o bicho, assim, fatal pro bicho não sofrer, que essa seria uma morte digna. Então, assim, né, ele tinha conseguido matar o bicho de cara, e o funcionário da rainha, fez meio que um batismo de sangue com ele, pegou e fez ele esfregar a cara dele no ferimento do bicho. Tipo, ele falou assim que ele meio que quase não aguentava aquele cheiro de sangue, mas fez ele ficar assim um bom tempo, esfregou a cara dele no ferimento do bicho, de certa forma assim, pra ele sentir o cheiro do sangue que ele tinha matado, sabe? Gente, uma coisa bizarríssima, bizarríssima. Sendo que isso não foi a primeira vez que isso aconteceu, porque antes disso, ele tinha matado um bichinho pequenininho, não sei se tinha sido, não foi um esquilo, mas foi outro bicho pequenininho, e a babá dele pegou e fez meio que um crucifixo de sangue na testa dele, sabe? Como tinha sido o primeiro ser que ele tinha matado e tal, ele era mais novinho. E, gente, eu acho isso muito bizarro. É como se, assim, se a família real britânica fosse meio que uma seita da morte. E não deixa de ser, né, gente? Porque, tipo, todo imperialismo, colonialismo é feito todo em cima de guerra e de morte. Eu achei isso bastante simbólico, assim, por esses ritos que ele teve que passar. Sendo que depois ele foi pro Afeganistão, foi pro Iraque, virou literalmente soldado e foi literalmente pra guerra. Outra coisa, assim, por mais que o príncipe Harry, ele demonstre, assim, ter tido vários desentendimentos com o pai dele, né, ao longo da vida, ele, de certa forma, ele ainda tem coisas que ele admira no pai. Ele fala como que ele admira no pai que o pai dele é um ambientalista. Tipo assim, ambientalista. Gente, como é que um cara que é rei, que é responsável por todo o imperialismo, colonialismo do mundo, vai ser um ambientalista? Mas enfim, né? Enfim, essa é a minha crítica. Mas ele fala como o pai, assim, se preocupava, né, com o meio ambiente e tal, antes mesmo de todo mundo falar sobre isso. Só que, assim, ele também tem o pai dele é um cara que caça, entendeu? E ele dizia que a caça que eles faziam era um negócio assim, porque, na verdade, muitos desses animais são pragas, e aí o homem tem que saber quando deve interferir na natureza. Cara, ele não tem nenhuma formação para saber, se ele não é um biólogo, ele não é efetivamente um ambientalista para saber quando que, se o homem tem que interferir na natureza ou não tem, sabe? É tudo vozes da cabeça dele, de achar que tem que matar bicho para controlar, para não virar praga. Ai, sei lá, gente, eu não entendo isso aí direito, mas eu acho que quem só pode dizer isso é alguém com formação na área mesmo, não um cara assim que se acha, ai, gente, sabe? Ele meio, o que na real ele gosta mesmo é de meio de ser jardineiro, assim, de plantar. Que isso, acho que a Lady Di já falava que ela não curtia muito nele, que ele adorava ficar, né, cuidando do jardim. E que eu tenho minhas dúvidas que seja ele mesmo que meta a mão na terra, né? Porque eu acho que ele manda os empregados cuidarem do jardim pra ele. Então, assim, né? Alguns meses depois da morte da mãe, o príncipe Harry ele foi pra África do Sul, se eu não me engano. Inclusive, lá ele conta como ele foi num show das Spice Girls. E lá ele vai aprender muito sobre a guerra Anglo-Zulu. E aí que ele vai, eu acho que se dá conta de como a família que ele vive é uma família extremamente imperialista, colonialista. E na escola, né, que ele primeiro foi para esse colégio, acho que era o Woodgrove, foi esse que eu falei da história do banho, tá? E depois ele foi para Eton, que é um colégio interno em Londres famosíssimo, que é só também, que seria o ensino médio deles, né? Que só em gente muito endinheirada que vai. E ele não era um bom aluno. Ele confessa que ele sempre foi um péssimo aluno. E uma outra coisa que ele nos chama atenção é que as aulas de história eram aulas muito estranhas pra ele, que, tipo assim, ele não gostava de nenhuma aula, incluindo a de história. Só que a de história, assim, o professor chamava a atenção do tipo, cara, é sobre a tua família que a gente tá falando, entendeu? Tipo, tu tem que te interessar. E ele não tinha interesse nenhum, sabe? Porque ele tinha tantos problemas, enfim, né, superando a morte da mãe, né, tinha problemas com o pai, então ele não queria saber daquilo ali, entendeu? E era muito estranho que pra ele, né, estudar a história da Inglaterra era estudar a história da própria família, que deve ser muito bizarro, né? Vamos combinar. Então, mais adiante no livro ele vai falar um pouco sobre o uso de drogas. Ele começou a fumar maconha ainda na escola, teve uma época que ele usou cocaína, até isso foi uma coisa que, né, gerou um conflito midiático, de certa forma, porque um jornalista disse assim, nós temos imagens do príncipe Harry usando cocaína e a gente quer uma entrevista e tal, e ele falou que não, ele negou até a morte, ele fala isso no livro que ele negou, que ele não tinha usado, mas
ele tinha usado. Ele confessa que ele tinha usado, só que ele tinha certeza que não havia imagens disso, que na verdade o jornalista estava blefando. Ele sabia que não tinha como ter ninguém tirado foto, mas sim, então foi muito bizarro que ele basicamente, né, contou agora, admitiu nessa biografia que ele mentiu, né, décadas atrás, dizendo que nunca tinha usado cocaína quando, na verdade, ele usou. Aí ele também vai contar uma outra anedota de uma vez que ele estava na África, acho que até com a babá dele, e que o pessoal, parece que ele viu o pessoal fumando maconha e ele pediu pra fumar também. Não, eu sou homem, eu quero fumar também. E aí pegaram, fecharam um baseado pra ele, deram pra ele fumar e ele falou, nossa, isso aqui é da boa mesmo. Aí depois, né, o pessoal confessou que era manjericão que tinha dado pra ele fumar. Que eu achei, né, meio divertido. Mas nessa época ele já tinha provado maconha de verdade, mesmo assim ele não reconheceu. É por volta dessa época também que ele começa, então, a ter problemas com o pai. Ele, né, ele conta como o pai era diferente da mãe, era uma pessoa muito mais fria, né, não dava carinho, como a Lady Di era muito mais afetiva. Até porque a Lady Di, por mais que ela tivesse... É porque, assim, muitas pessoas acham que a Lady Di era de uma família pobre, né? Então, gente, a família Lady Di é uma das famílias mais tradicionais de toda a Inglaterra, que é a família Spencer. Eles tinham, né, relações com a família real já há muito tempo, tanto que a linhagem da Lady Di é muito mais antiga do que a própria família real atual, né? Que o nome da dinastia é Windsor, porque eles, na verdade, as origens deles ali no século XIX, sendo que eles são tudo descendentes da Rainha Vitória, né? Mas a linhagem deles ali, ó, é tudo gente da Alemanha. Tanto que o nome, né, da dinastia era Saxe-Coburg-Gotha, se eu não me engano, e que eles, né, se livraram disso nos anos 40, em função dos anos logo após a Primeira Guerra, para, né, se desvincular dessa imagem da Alemanha. Mas enfim, gente, já tô divagando aqui, jogando meus conhecimentos aleatórios que eu tenho sobre família real britânica. Apesar, então, o ponto que eu queria chegar é que apesar, assim, da Lady Di ter vindo de uma família tradicional, ainda assim ela teve uma vida um pouco mais normal do que o Príncipe Charles, que foi, né, criado já para ser rei. Então foi uma criação muito diferente. Ainda que a Lady Di também tenha tido problemas com o pai, teve problemas com a madrasta e tal, mas muito diferente do Príncipe Charles, que então, né, em função disso, o próprio Príncipe Charles era uma pessoa muito mais fria, e o Príncipe Harry não tinha o carinho dele que ele esperava de um pai. E aí também vai aparecer como o pai dele vai, de certa forma, usar muitas vezes o Harry como um bode expiatório, assim, porque eu não sei se você sabe, gente, talvez se você é mais jovem, você tá me assistindo, você não sabe, mas, tipo, na época que o Príncipe Charles ainda era casado com a Lady Di, era escândalo atrás de escândalo, tanto assim, quando eu lembro que isso foi no jornal brasileiro, essas coisas elas vinham até os jornais brasileiros. Imagina, ela morreu quando eu tinha 11 anos, eu lembro de ver no jornal, né, a notícia da morte dela. Mas mesmo antes disso, eu lembro que, tipo, no jornal aqui da minha cidade já vinha notícias das fofocas. Eu lembro que quando oficialmente saiu o divórcio deles, apareceu uma charge no jornal da minha cidade de os dois tendo chifres lixados, porque, enfim, né, um tinha traído o outro, coisa e tal. Mas enfim, então assim, o Príncipe Charles tinha uma imagem péssima, péssima mesmo, assim, tanto que, por exemplo, assim, ele era, quando ele ainda, não lembro se ele já estava separado ou se ele ainda era marido da Lady Di, vazou uma ligação telefônica dele com a amante dele, que era a Camilla Parker Bowles, que atualmente é a esposa oficial dele, e nessa ligação telefônica ele falava que ele queria, né, estar dentro da calcinha dela, que queria ser o AB dela, o absorvente interno dela, que, gente, tipo assim, é uma conversa muito... Imagina o cara, herdeiro do trono da Inglaterra, e uma conversa íntima desse jeito, vaza. Então, assim, ele tinha essa imagem pública péssima, de ter traído a Lady Di, de ter tido essa amante, de ser, de certa forma, as pessoas culparem ele pela morte, indiretamente, né, pela morte da Lady Di. Então, ele via, assim, quando o Harry aprontava essas coisas, como, por exemplo, esses boatos, que depois a gente viu que era verdade, de que ele usava cocaína, usava isso, assim, ó, pra tirar o Príncipe Harry under the bus, como se diz em inglês, né? Jogar ele pros leões, para, de certa forma, o foco da mídia desviar do Príncipe Charles e ir para cima do Harry. E isso o Príncipe Harry fala que acontecia muito. Inclusive, depois, isso o irmão dele também vai fazer com ele. Tipo assim, né? Porque, né, enfim, ele aprontou várias coisas. Depois ali eu vou comentar de uma vez que ele apareceu pelado em Las Vegas e tal. Mas enfim, então ele aprontava, ele era meio problemático. Enfim, ele estava tentando fazer as idiotices de adolescente, de jovem, só que todas as câmeras do mundo estavam em cima dele, né? Vamos combinar. Porque se todas as câmeras do mundo estivessem em cima da gente quando a gente também era jovem, talvez a nossa imagem não fosse tão boa assim. Sim, muitas vezes o pai dele explorava isso para, de certa forma, tirar a atenção de si próprio e jogar, né, toda essa pressão
dono da mídia em cima do príncipe Harry. Então, assim, ele sempre vai ter uma fama de naughty, sabe? De ser, assim, travesso. Isso desde quando ele era criança. Acho que a própria Lady Di usou essa palavra para se referir a ele. Até porque, tipo assim, né? Tem até umas fotos bem famosas que tá, né? O príncipe William, que é o que tá na linha de sucessão ao trono direto, assim, mais certinho. E ele, as fotos dele criança, mostrando língua e coisa assim. Então sempre ele vai ter essa fama de aprontar muito. E que realmente, né? Tipo, problema com droga, foi pego fumando maconha, tinha esses boatos que ele tinha usado cocaína. E aí, teve um baita de um escândalo que, inclusive, o pai dele, como eu já comentei antes, né? Usou isso para tirar a atenção dos próprios escândalos para botar pra cima do príncipe Harry, que foi uma vez que ele, se você é um pouquinho mais velho, mais ou menos da minha idade, você certamente lembra dessa história. Se eu não me engano, foi ali por 2006, eu acho, em que ele foi numa festa fantasia e ele foi com uma fantasia de soldado nazista. Sim, ele se fantasiou de nazi, gente. Imagina, o herdeiro do trono da Inglaterra se fantasia de nazi, sendo que a família dele, né, tinha conexões com o nazismo. Da coroa britânica com o nazismo, elas são meio complicadas. Tio da rainha Elizabeth, ele que era o primeiro na linha de sucessão ao trono, e ele abdicou do trono para poder se casar, porque assim, ele queria casar com uma atriz americana divorciada, guardem essa informação, e que ele, como não podia, por ela ser americana, por ela ser divorciada e tal, ele não podia casar com ela, ele abdicou do trono para poder ficar com ela, e isso causou uma grande crise, né, que se chama que é a crise da sucessão. Isso, se vocês viram aquela série The Crown, isso várias vezes é trazido à tona, e realmente foi uma coisa que trouxe uma crise, né, para a monarquia britânica. Porém, quando ele deixou de ser o rei, né, que ele abdicou, ele foi morar na França, se eu não me engano, né, com a esposa americana dele. Só que ele meio que fez um tour pela Europa e ele foi visitar vários líderes, incluindo quem? O Hitler, minha gente. Sim, se vocês procurarem na internet Duke of Windsor and Hitler, vocês vão achar o cara que já tinha sido rei da Inglaterra, fazendo o sinal, a saudação nazista, ao lado do Hitler, gente. Então, assim, essa conexão da família britânica com o nazismo é muito próxima. E aí o príncipe Harry vai lá e me usa uma fantasia de soldado nazista, caralho. Gente, foi uma burrice sem tamanho, né? Tanto que, assim, teve todo um trabalho de relações públicas para restaurar a imagem do próprio Harry depois que ele fez isso. E aí, como eu falei, né, o pai dele usou isso, né, para jogar todos os holofotes em cima do filho e tirar, né, dos escândalos dele. Só que, assim, ali na autobiografia, o príncipe Harry vai assim, ó, ele vai falar umas coisas que, assim, ele não diz que a cagada foi só dele. Ele diz que ele estava em dúvida sobre, né, que ele tinha que ir nessa festa fantasia, que o irmão dele, né, o príncipe William, e a namorada, a então namorada do príncipe William, que era Kate Middleton, também ia na festa fantasia, ele estava na dúvida qual fantasia colocar, e ele diz que foi a Kate Middleton e o próprio príncipe Harry que sugeriram que ele fosse de nazi. Então, assim, sei lá, seja homem, admite que foi culpa tua, entendeu? Que tu não teve o devido discernimento e fez uma merda dessa. Ali eu achei meio merda dele, assim, colocar o irmão na história, sabe? Parece que ele tá querendo, assim, ó, atingir o irmão de tudo que é forma. Até acho estranho que isso não repercutiu mais na mídia, sabe? Mas, enfim, né? Minha opinião. O irmão dele pode ser um arrombado com ele e tudo, mas eu achei que isso foi desnecessário, né? Assume os erros, né, gente? Mas enfim, depois dessa história toda dele soldado nazi, tanto que ele foi, né, toda a mídia e tal, e ele foi meio que conversar com o rabino, né, pra aprender melhor sobre o local, essa coisa e tal. Eu fico pensando, meu, o cara teve acesso, assim, ó, uma das melhores educações da Europa e o cara não aprendeu sobre nazismo na escola, sabe? Ai, gente, meu Deus do céu, meu Deus. O cara não tomou banho em São Burro ainda por cima, sabe? Mas enfim. Bom, aí outra coisa que ele aprontou foi uma vez que ele foi para Las Vegas, ele tava, enfim, jogando street poker, né, que cada vez que um perde tira uma peça de roupa, e ele ficou pelado na frente de um monte de gente, incluindo várias mulheres, e algumas delas tiraram fotos, né, e venderam para mídia, né, por conseguir uma boa grana em função disso. Então, assim, apareceu em jornais do mundo inteiro a bunda do príncipe Harry. E eu lembro ainda desse escândalo, foi um puta de um escândalo. De novo, né? Teve todo um trabalho de relações públicas e tal para abafar isso. E ele argumenta que, mais uma vez, o pai dele usou isso, né, para colocar toda a mídia em cima dele e tirar de si mesmo. Agora, pensando assim, ele fala isso várias vezes, né? Talvez se não fizesse tanta merda, talvez isso não acontecesse. Será que ele nunca pensou em não fazer merda? Mas enfim, né? Deixa. Né? Quem sou eu para julgar depois que eu já julguei pra caralho? Mas tudo bem. Outro assunto que o príncipe Harry vai abordar muito é sobre a saúde mental dele. Fala várias vezes como ele não conseguiu processar devidamente a morte da mãe dele. Ele vai falar como ele tem sim trauma de guerra.
ele nunca foi muito bem em estudos acadêmicos. Então, assim, ele viu, né, que o caminho dele era pelo caminho militar. Foi treinado para ser soldado. E aí, assim, gente, eu vejo o quanto é treinamento para ser um soldado que realmente vai pra guerra, é um negócio muito fodido. Ele fala só de um treinamento, meio que fazem uma tortura simulada, mas não deixa de ser tortura. E usaram, inclusive, tipo, nome, coisa, informações sobre a mãe dele e jogaram na cara dele, sabe? E ele fala como isso foi chocante, mas mesmo assim ele seguiu. Mas assim, era um exercício, digamos assim, né, pra ver se eles iam resistir, sabe? Mas eu acho que assim, gente, um treinamento militar não tem que ser. Enfim, né? Pra mim, militarismo nesses nem devia existir. Mas enfim, aconteceu. E daí ele vai falar sobre como, às vezes que ele foi pro Iraque, às vezes que ele foi pro Afeganistão, ele vai falar de quantas pessoas ele matou, se eu não me engano, foram. Ai, agora eu não lembro, mas foram várias pessoas que ele matou. Essa informação até não repercutiu tanto, mas assim, né, gente, vamos combinar que ele não foi pra guerra pra tomar chá, né? As pessoas vão pra guerra pra matar. Então, né, ele vai comentar como ele matou várias pessoas na guerra. Enfim, e como isso, assim, esse período, assim, foi traumático, que ele tem TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático, em inglês é PTSD, e como ele sofreu com isso. Tanto nas duas incursões que ele foi pro Iraque, pro Afeganistão, ele teve que ser retirado, porque descobriram que ele estava na base, o que acabava, ele dizia, né, que ele carregava um alvo nas costas. Então, quando descobriam que ele estava em um determinado regimento, eram obrigados a tirar lá ele o mais rápido possível, porque isso colocava todo um batalhão em risco, né? Se tornava um grande alvo, assim, para dizer, né, que conseguiram matar o Príncipe Harry, seria, digamos assim, um grande troféu para os adversários. Ele também vai abordar muito sobre a questão de saúde mental, principalmente quando ele conhece a Meghan. A Meghan, que vocês sabem, é a atual esposa dele, que ele vai falar sobre como eles se conheceram, que na verdade foi uma prima, que acho que era prima dele, ou alguém que eles tinham como amiga dele, que eles tinham em comum, que meio que fez um videozinho no Instagram e que apareceu a Meghan Markle, que já era uma atriz, que ela gravava aquela série Suits, e ele vê, enfim, ela e acha ela muito bonita e pergunta sobre ela. Eles têm um date em Londres mesmo, então ele fala sobre tudo como ele se apaixonou por ela. Mas ele vai comentar, assim, como um dia, né, ele já tava conhecendo a Meghan Markle ali e tal, e um dia ele estoura com ela, assim. E aí ela vai pro canto dela, chora e tal, e aí ela diz, não, cara, tu tem que fazer terapia. E, tipo, ele já tinha, eu acho que ele tentou fazer algumas vezes, não tinha dado certo. Mas, cara, o cara perdeu a mãe, assim, no início da adolescência, o cara foi pra guerra e o cara nunca tinha feito terapia, sabe? Eu acho um negócio, o cara tem muito dinheiro, por que ele não foi fazer terapia antes? Sei lá, eu acho que, de certa forma, isso era visto como fraqueza, né? Aí, eu acho que até depois ele teve uma das ações filantrópicas que ele teve, ainda quando era junto com a Kate Middleton e o Príncipe William, ele fez toda uma campanha sobre saúde mental, né? Então, assim, meio hipócrita, né? Ele fazia aquela campanha quando naquela época ele ainda não fazia terapia. Mas, enfim, dele conheceu a Meghan Markle, ele começou a frequentar terapia, começou a finalmente lidar com esses problemas e tudo mais. Aí, enfim, aí ele começa a falar sobre a relação dele com a Meghan, como ele estava muito apaixonado e tal, aí como foi apresentar pra rainha, como foi apresentar pra toda a família, e aí ele fala como foi tenso apresentar pro pai dele. Ele falou até que foi tranquilo, que o pai dele, assim, se encantou pela Meghan, porque, enfim, porque ela era uma atriz, porque ela sabia conversar, porque ela tinha cultura e coisa e tal. E ele fala como foi problemático apresentar pro Príncipe William, porque assim, quando a Meghan foi conhecer a rainha, por exemplo, o Príncipe Harry falou, tu sabe fazer, não sei se é reverência que se diz em português, mas é courtesy, que é tipo assim, é meio que aquela dobradinha de joelho que tu dá na frente da rainha, ou enfim, de pessoas da família real britânica, que teoricamente tem que fazer, né, uma etiqueta. E aí quando ele tava levando a Meghan pra conhecer a rainha Elizabeth, ele, do you know how to courtesy? Tipo, tu sabe fazer a courtesy? E aí ela, como assim? Eu vou ter que fazer courtesy. Ele, tá, ela é a rainha. Daí ela argumentou, tá, mas ela é tua avó. Eu vou conhecer tua avó, não vou conhecer a rainha. Ele, não, tu tem que fazer. E aí a sorte é que tava a Fergie, que é a tia, né, do Príncipe Harry, que ensinou a Meghan a fazer a courtesy e disse que foi tudo bem, assim, não teve grandes problemas. Aí, então, conhecer a rainha foi tranquilo, e aí parece que quando foi conhecer o Príncipe William, o Príncipe Harry não deu orientação, porque, tipo, né, relação com o irmão é muito menos formal do que é com a avó, que é a rainha. E aí a Meghan disse que ela só chegou e, tipo assim, cumprimentou, deu um abraço, é aquela coisa, teoricamente, que os americanos são muito mais informais, né, que tem aquela coisa de um certo ruído, de uma certa diferença cultural. Ela simplesmente, né, foi lá, deu um beijinho no rosto, um abraço, agora não lembro, e que o Príncipe Harry teria ficado ofendido com isso, porque ela não tinha feito a courtesy pra ele. E aí começou já a tensão, assim. E outra coisa engraçada, porque logo que o Príncipe Harry falou que ele tava namorando a Meghan, ele falou que ela era uma atriz e que ela participava em Suits. E o que eu achei divertidíssimo é que a Kate Middleton e o Príncipe Harry acharam muito divertido, porque eles eram fãs de Suits, eles assistiam a série. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente, gente. Eles não bateram o santo, não deu certo. Tanto que
teve vários estresses, assim, até no casamento. Não sei se vocês lembram do casamento do príncipe Harry e da Meghan, que acho que foi em 2018, se eu não me engano, que teve, assim, eles estavam com vários problemas. O pai da Meghan, ele meio que disse que estava doente, mas na real ele não estava. Ele meio que estava vendendo fotos dele pra mídia, vendendo informações dela, falando muito com a mídia, expondo ela. E ele disse que estava doente, mas no fim não estava. Quem teve que levar ela até o altar foi o príncipe Charles. Então, assim, ela estava lidando com todos esses problemas com o pai, com mídia, nos dias antes do casamento. E a Kate Middleton estaria, tipo assim, enchendo o saco por causa de uns vestidinhos de daminhas de honra. E aí isso foi na mídia dizendo que, assim, que nossa, que a Meghan Markle tinha feito a Kate Middleton chorar uns dias antes do casamento. Porque, na verdade, depois, quando eles deram aquela entrevista pra Oprah, que foi o contrário, na verdade, foi a Kate Middleton que fez a Meghan chorar. Parece que o estresse foi que ela tinha gente, assim, de prontidão para ajustar os vestidos que precisassem, mesmo assim, Kate Middleton tava enchendo o saco. E aí teve vários outros estresses, assim, que parece que a Meghan falou com a Kate Middleton no telefone, que a Kate tinha esquecido alguma coisa, e a Meghan falou, é só o teu cérebro de grávida, porque ela ainda tava grávida, né, do menininho, e que a Kate Middleton teria ficado ofendidíssima com isso. E que eles até chegaram a ter uma conversa, os quatro, depois, sobre esses desentendimentos, e que acabou em bate-boca. Então, assim, é uma relação que sempre foi complicada. E o príncipe Harry e a Meghan argumentam que, né, tem muito racismo. Mas assim, gente, eu até acho o Chris Rock, aquele comediante meio polêmico, né, que foi aquele que tomou o tapa do Will Smith, fez uma piada de assim, tipo, que a Meghan Markle casou com um cara da família britânica que tá reclamando de racismo. Os caras inventaram o racismo, entendeu? Foram eles que começaram com essa história de escravidão. Como é que... É óbvio que ela sabia que eles eram racistas pra caralho, sabe? Tipo, ela sabia onde tava se metendo. Mas enfim, né, ela alega que... Enfim, gente, não quero culpar vítima nenhuma, mas assim, a gente sabe que os caras são racistas pra caralho, né? Tanto que tinha, né, ela fala na entrevista com a Oprah que tinha essa preocupação, que eles não falam quem que era, mas eu tenho minhas suspeitas. Eu acho que foi o príncipe Philip. Que, né, que estavam muito preocupados em saber que cor, qual a cor da pele, né, que teria o filho da Meghan com o Harry. Enfim, então, gente, teve todas essas tretas, né, Meghan, racismo, né, briga de mídia um em cima do outro, e aí o período que ele ficou na guerra, e tudo isso foi afetando muito a saúde mental dele. E tudo isso depois que eles casaram, continua tendo, assim, muita mentira sobre ele e principalmente sobre a Meghan. Que eles achavam que quando eles se casassem o negócio arrefeceria um pouco, mas não. Que tinha sempre muita mentira, né, que os dois atribuem a racismo. Só que o mais grave de tudo é que, o palácio não se posicionava para defender a Meghan. E o príncipe Harry, ele se sentia muito covarde não defendendo ela também. Então ele tinha que dar um jeito de conseguir defender ela dessas mentiras. Porque foi, de certa forma, o que matou a mãe, né? Matou a mãe dele, assim. Todo esse circo da mídia foi o que acabou levando a mãe dele à morte. E aí a própria Meghan começou a ficar, né? Ela já estava grávida e ela estava, assim, com a saúde mental muito afetada em função de tudo isso. E o que eles descobriram é que, assim, muitos dos boatos que eram plantados, que rolavam pela mídia, eram plantados por funcionários de dentro do próprio palácio. De certa forma, né? Para sujar a imagem deles, para melhorar a imagem da Kate, do príncipe William, da Camila, do Charles. Então, assim, ele sempre meio que foi reclamando, né, de ser o bode expiatório, e foi aí que culminou de eles resolverem sair efetivamente da família real. Daí agora eu lembrei de outro escândalo também que teve, que a Meghan queria porque queria uma tiara específica e tal, que ele teria dito que o que a Meghan quer, ela consegue, mas que não foi a briga assim, que foi completamente diferente, que isso, de novo, foi uma informação plantada do palácio na mídia para, digamos assim, né, danificar a imagem da Meghan e dele, que ele ele julga isso que é racismo puro e simples, assim. E aí o argumento é que isso aconteceu com a Kate Middleton também, mas na verdade não nesse grau, né? Não foi, até aconteceu, mas não foi num nível racista como aconteceu com a Meghan. Caso vocês não saibam, a Meghan ela é considerada uma pessoa negra, né? Porque a mãe dela é negra, o pai é branco, mas ela é considerada negra. Em inglês não tem a conotação pejorativa que tem em português, que é person of color, né? Seria pessoa de cor. Em português isso tem um tom pejorativo, em inglês não. Então ela é considerada uma person of color. Aí então eles resolvem sair, né, oficialmente da família real, eles vão morar nos Estados Unidos. Primeiro eles acho que vão morar no Canadá, depois eles vão morar em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. E aí eles têm um problema assim, que eu acho bizarro, que eles tinham um problema de dinheiro. Porque assim, o príncipe Harry, quando acho que ele fez 30 anos, se eu não me engano, ele ganhou uma herança que era o dinheiro devido do lado da mãe dele. Só que ele fala, que ele não queria gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ser do filho dele e tal. Ai, gente, tipo,
pobre menino rico, sabe? Mas eu até entendo ele não querer gastar esse dinheiro. Só que assim, ele tinha, entendeu? Ele não tava passando fome. Mas assim, como ele saiu da família real, a família real, assim, cortou a segurança. E a segurança dele é algo muito, 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 muito caro, assim, nas casas dos milhões e milhões de dólares que ele tem que pagar por ano pra ter... E realmente, nisso eu concordo, ele não é uma pessoa que pode viver sem segurança. Porque assim, né, ele descobre onde ele tá cheio de paparazzi em volta. Aí, então, eles resolvem, assim, provavelmente, né, o próprio vender essa biografia foi uma coisa que trouxe muito dinheiro, né? A própria Meghan já tava tem um podcast, eu acho que é até bem interessante. Mas então, assim, eles têm feito várias coisas na mídia, assim, né? Provavelmente eles têm agora a fundação que é a Art Foundation, que é uma organização filantrópica, né? Mas enfim, ele fala que também vai ter uma sequência, que talvez tenha material para uma segunda biografia. Então, provavelmente, vem muita fofoca por aí. A gente pode preparar a pipoca, porque essa família real, gente, olha, é garantia de entretenimento. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não foi necessariamente uma resenha, mas foi eu só recontando todas as fofocas que eu li no livro para vocês não terem que ler. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.